tudo bem? Eu sou a Beatriz, eu sou mãe de Isaías, ele tem 10 meses e eu gosto muito de falar sobre maternidade. A minha relação com a maternidade, ela começou já em 2018, eu tinha 1 ano de casada e eu por 3 anos tentei engravidar. Talvez você esteja chegando nesse vídeo agora e por isso que eu te contei esse breve testemunho. Talvez você já me conheça a minha história e já sabe muito bem daquilo que eu passei. Mas hoje eu queria falar sobre 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 7, mas me atentando principalmente aos versículos 1 e 2. Sempre que eu ouvi alguém falando sobre 1 Coríntios 13, estava num contexto de casamento, da relação de casal, de um homem, de uma mulher, das trocas, de tudo aquilo que um casamento ou uma relação ela tem que prezar. E eu acho que isso é bem legal, eu acho que isso é bem importante. Porque realmente, quando Paulo escreveu ali 1 Coríntios, ele fala muito sobre as características de um amor saudável, né? Lá nos versículos 7, fala sobre o amor não sofrer e tudo mais. A gente vai chegar lá. Mas, apesar de fato, 1 Coríntios 13 trazer realmente como se fosse um manual para uma relação de casal, eu acredito que vai muito além do que isso. Eu acredito que ele está falando sobre o amor em todas as relações, em todos os níveis de relações que um ser humano ele desenvolve. Se a gente for parar para pensar, um ser humano ele tem relacionamentos e tipos de relações diversas na vida. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma relação que é a que eu tenho mais vivido hoje, que é a maternidade. Cara, a maternidade, ela é a relação mais doida, a relação mais doída, é a relação mais de renúncia que uma mulher pode viver na vida. Eu acredito que não tem outra experiência que seja assim tão profunda na vida de uma mulher do que a maternidade, porque é onde você se abre, você abre mão de tudo aquilo que você acredita em favor de uma nova experiência, não é em favor de um novo ser humano, mas é em favor de uma nova experiência, porque independente de ter ou não aquela criança, o fato de você maternar te faz diferente, te faz querer ser diferente. E não é doído, não é sofrido no sentido de ai, que saco, eu tenho que abrir mão de quem eu sou. É uma coisa natural, vem de dentro para fora. Mas aí existe uma fala que eu quero colocar aqui, em vista das relações maternais que eu tenho vivenciado da minha geração, da modernidade e das falas que têm ficado na moda em relação a eu amo os meus filhos, mas não amo ser mãe, eu não amo maternidade. Existe uma infinidade de emoções que o coração de uma mãe, que o espírito de uma mãe, ela precisa elaborar quando ela se dispõe a desempenhar um papel de realmente mãe ali, né? E eu acho que a gente, no papel de mãe cristã, e eu falo a gente porque esse vídeo ele é direcionado a mães cristãs. Se por um acaso você é uma mãe que não se entende dessa forma, seja muito bem-vinda. Mas eu vou falar pensando numa mãe que tem a fé em Deus e que vive de acordo com os princípios bíblicos. Quando a gente é esse tipo de mãe, eu acredito que o peso dessa responsabilidade, eu acredito que as demandas que a gente precisa elaborar nas nossas emoções, no nosso corpo, elas são até maiores, elas são grandiosas, porque a gente entende a responsabilidade que a gente tem sobre aquele ser. E aí vem aquele milhão de coisas, né? Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou uma boa esposa? Será que a minha maternidade ela tá sendo baseada nos princípios cristãos? Será que eu tô fazendo o melhor que os meus filhos precisam, que eu posso fazer? Nossa, será que um dia eu vou voltar a ser produtiva para Deus? Será que um dia vou voltar a ser produtiva no ministério? No momento eu tô sendo só mãe. E parece que isso vai afunilando a gente, vai colocando a gente dentro de um cubo de perguntas, de um dado que a gente joga pra cima e hoje vamos ver, eu vou jogar esse dado pra cima e qual que vai ser o questionamento que a minha cabeça vai matutar hoje.
E às vezes, isso foi uma experiência minha, né? Que tá muito recente ainda, são apenas 10 meses que eu sou mãe. Parece muito tempo, mas eu ainda tenho uma vida inteira com o meu filho para aprender várias coisas. Mas dentro dessa minha pequena experiência, às vezes eu tenho a sensação de que Deus, ele olha para mim com um cronograma, uma agenda de cronograma, tipo assim, como quem espera eu passar o puerpério, como quem espera eu vencer algumas coisas para voltar a ser produtiva. Pra não ficar naquela coisa, só fala de filho, só sabe falar desse assunto, só tá vivendo nisso, tudo que faz, tudo que vive, tudo que desenvolve, tá sempre voltado para isso. E aí eu fiquei pensando, né, nesse texto de 1 Coríntios, o Espírito Santo falou comigo: você acha mesmo que Deus, ele olha para você e ele te julga da mesma forma como a sociedade te julga? Porque a sociedade é assim, teve filho, tá, e aí, não vai ser produtiva? Não vai voltar a trabalhar? A mulher do século XXI, ela precisa estar em constante movimento. Não vai voltar a trabalhar, não vai voltar a fazer alguma coisa, não vai produzir, tem que produzir, tem que produzir. E aí? E os meus filhos? Eu deixo, eu não deixo? O que eu faço? E eu sentia em alguns momentos que Deus, ele estava com essa agenda de cronograma olhando para mim. Vai voltar a ser produtiva na minha obra ou não? Mas eu acredito que Deus, ele valoriza, ele consegue, claro, né, porque ele é Deus, mas ele tem essa valorização e esse zelo por esse tempo do maternar, independente das nossas escolhas, no sentido de vou voltar a trabalhar fora, não vou trabalhar fora, enfim, vai muito além do que essas escolhas pequenas, né? E daí eu vou para 1 Coríntios 13, do 1 e 2, né? E eu queria ler rapidinho aqui para você. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e eu não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda assim tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse o amor, nada seria. Cara, que profundidade. Quando eu olho para esses versículos, eu fico pensando que Deus inspirou Paulo ali para escrever esse texto, né, essa carta à igreja de Corinto. E eu acredito que o Senhor, Deus, ele, conhecendo todas as coisas, ele poderia estar pensando, né, e daí uma heresia, isso é uma suposição, algo que a Beatriz leu em cima do texto. Não é uma heresia, né, mas uma leitura minha mesmo, de Deus levando em consideração o coração de uma mãe e de um pai terreno, que são saudáveis emocionalmente, que buscam um equilíbrio de vida espiritual, de relacionamento com Deus Pai, pensando assim, cara, é tão cansativo a rotina com filhos, é tão exaustivo, é tantas coisas, que ainda que aquela pessoa seja uau, ou profissional, ainda que aquele pai seja o top naquilo que faz, né, que aquela mãe seja incrivelmente, se não desenvolver o amor, se não tomar a decisão pelo amor, não vai mudar nada. Aquele filho, aquela filha vai crescer, vai tomar sua carreira, vai seguir a sua vida, mas vai faltar imprimir naquele ser humano algo que é mais importante, que é o decidir amar. Porque o amor, ele é uma decisão, ele não é um sentimento. O sentimento é a paixão, o sentimento é a compaixão, o sentimento é o acolhimento, o sentimento é o de proteção. Agora, amar, por mais que eu, como mãe, possa afirmar que eu amo meu filho, cara, eu acho que é um senso, assim, de proteção mesmo, sabe? É um senso de aquele ser humano depende de mim, mas amar, eu preciso decidir amar ele todos os dias, porque existem os momentos difíceis.
E voltando a pensar nisso, quando Paulo fala sobre isso, né, sobre ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que conhecesse os dons e tudo mais, se não tiver o amor, eu acredito que é isso. Ainda que eu seja muito incrível naquilo que eu faço, na minha função, se eu não desenvolver o amor, o que vai ser? Nada. O que fica? Que legado que fica? Que ensinamento que fica? Não fica nada. E eu sempre falo, desde que o meu filho nasceu, que a maternidade e a paternidade terrena, eu acredito que é um presente de Deus para a humanidade, para que a gente entendesse de uma forma assim mais próxima o que é o amor dele. Porque eu sou falha, o meu marido é falho com o nosso filho, e a gente tem momentos onde a gente está cansado, onde a gente está exausto, onde a rotina coloca a gente num turbilhão e às vezes a gente gostaria de se ausentar alguns minutos da presença do filho para, elaborar as emoções, os pensamentos. E isso é humanidade, né? Deus não tem isso. Deus não tem... então eu acredito que, poxa, eu tão falha, eu tão querendo todas essas pausas, eu ainda assim sinto uma expressividade de senso de pertencimento, de cuidado e de proteção daquele ser humano, a ponto de me levar a amar ele de uma forma muito profunda, como é um amor incondicional que é o de Deus, que não tem condições. Eu posso chorar, eu posso espernear, eu posso errar. Se eu me arrepender, Deus tá sempre ali, Ele não cansa de mim, né? Apesar de eu, como ser humana, cansar em alguns momentos da rotina com meu filho, Deus não cansa de mim. Então, relacionando a esse texto de 1 Coríntios e olhando ali para os versículos 1 e 2, eu queria deixar esse pensamento, né? Que a linha, ela é tênue entre a gente criar filhos saudáveis, a gente criar filhos com identidade afirmada, criar filhos que sabem que são amados, e não é por aquilo que eles fazem, é por aquilo que eles são, né? Eu não quero elogiar, eu não quero valorizar o meu filho por uma habilidade dele ou por uma capacidade dele, mas sim porque ele é meu filho. Porque é minha função, porque é meu papel cuidar dele, porque é o meu papel protegê-lo, não de todo mundo, né? Não é pôr ele numa bolha, mas é de protegê-lo no sentido de ensinar ele a lidar com os conflitos da vida. Então, a linha é tênue entre ser essa mãe e esse pai saudável e, ao mesmo tempo, não conseguir estabelecer tudo isso, porque se preocupou tanto em ser tanto, em ganhar tanto, em conhecer tanto, seja em ministério, seja em profissão, seja em carreira, seja em qualquer outra coisa, mas não teve o amor, não teve o primeiro amor, não teve o amor a Deus que nos aperfeiçoa de ser o amor ao ser humano, de ser o amor enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto irmã, enquanto filha, enquanto todos os nossos papéis, né? E eu sei que é cansativo amar direito. Eu sei que a gente amar de verdade é exaustivo, porque quando a gente ama de verdade, quando a gente ama direito, exige da gente entrega, exige da gente abrir mão do nosso egoísmo, exige da gente abrir mão do nosso eu, das nossas escolhas, das nossas decisões, colocar as nossas necessidades em segundo e em terceiro lugar, muitas vezes em favor do outro. E aí esse papel de maternidade, ele faz muito isso, né? E eu acredito que é por isso que a gente está numa fala aí da sociedade, onde eu amo a criança, eu amo o ser humano, eu amo o filho, mas eu não amo maternar. Mas é porque o maternar, ele exige com que você diminua você mesmo em favor do outro. E se não é assim que o Espírito Santo nos ensina a amar, né? Então, apesar de eu saber que é cansativo e que o amar direito dói, eu quero te lembrar daquilo que Paulo fala em 1 Coríntios, né? Que sem amor nada adiantaria.
e que se o amor pelo meu filho, se o seu amor pelos seus filhos é grande e ainda assim é falho, imagina o amor de Deus, que Deus não é falho. Agora falando pra você, se você se sente cansada e talvez se sente indigna e exausta, mas mesmo assim você ama o seu filho, ame o maternar, olhe para ele com beleza e com graça, porque o Senhor Deus, que é perfeito e que tem um amor perfeito, Ele pode suprir a sua necessidade física e emocional e espiritual desse momento e te tirar desse lugar de sentimento de solidão, te tirar desse lugar de sentimento de abandono e de vazio, mas suprir essa falta de você mesma, porque a maternidade ela faz a gente perder o nós mesmos, a individualidade da mulher. A gente passa a não ser mais a mulher individual, a gente passa a ser alguém que é responsável por alguém, por outro ser humano, né? A gente passa a ser a mãe, e a mãe ela sempre sabe, a mãe ela sempre supre, a mãe quando ninguém dá conta, corre pra mãe, né? Geralmente é assim. E a mãe corre pra quem? A gente precisa correr para os braços do amor verdadeiro. A gente precisa correr para os braços do Deus Pai, que é o único capaz de suprir tudo. Então, eu quero te dizer que Deus, ele é o amor perfeito. E ele consola o coração da mãe angustiada, cansada, exausta, ferida e julgada. Não se sinta sozinha. O amor perfeito te amou primeiro. E o amor perfeito te aperfeiçoa para ser uma mãe saudável na vida dos seus filhos. Até mais. Obrigado pela sua atenção.